Olá pessoal, essa semana iremos trabalhar com múltiplos de um número natural. Para nós encontrarmos os múltiplos de um número natural, fazer esse conjunto, nós precisamos multiplicar esse número por zero, logicamente, que é o primeiro número, e determinar até onde eu quero ir, porque o conjunto dos múltiplos dos números naturais, ele é um conjunto infinito. O primeiro número que você usa para multiplicar é o número zero. E aí depois os seguintes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, de forma que ele não vai ter fim, a não ser que eu determine, certo? Tipo, o conjunto dos múltiplos do número 3 até 10, por exemplo. Então eu vou fazer até o 10. Então, até o 10º número eu vou multiplicar o número 3. Não há necessidade de você ter que colocar esse número que você esteja multiplicando. Você pode estar fazendo mentalmente. Não há nenhuma dificuldade, né? Quem apresentar dificuldade pode estar colocando um número para estar usando ele para multiplicar. Então aqui no caso eu tenho aqui três conjuntos que eu irei fazer dos múltiplos, né? O primeiro é o 3. Então, nesse caso aqui, qual é o conjunto dos múltiplos de 3? Então, eu vou pensar em quê? Vou multiplicar o 3 por 0, depois por 1, por 2, por 3 e assim sucessivamente. Também, se você parar para analisar, ele vai aumentando, se é o conjunto dos múltiplos de 3, ele vai aumentando de 3 em 3. Então, nesse caso aqui, o primeiro é 0, né? O segundo número vai ser 3, né? Então, é como se eu tivesse multiplicado 3 vezes nada, nada. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Então, perceba que ele está aumentando de 3 em 3, porque é o conjunto dos múltiplos de 3. E ele não vai ter fim, né? Como não tem fim, é um conjunto infinito, eu coloco a reticência e fecho a chave, certo? Então veja que eu estou aumentando de 3 em 3 porque são os múltiplos de 3. Múltiplos de 2 é o que? 0, 2, porque eu estou multiplicando 2 vezes nada é nada, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, e isso está me gerando um conjunto. E percebam que está nítido que está aumentando de 2 em 2, porque eu estou fazendo o conjunto dos múltiplos de 2. Então, logo em seguida vai vir o 6, depois o 8, depois o 10, depois o 12, e assim de forma infinita, certo? Então, quando eu chego a uma determinada quantidade de números, eu posso terminar esse conjunto, né? Colocando as reticências que indicam que esse conjunto ele não terá fim, certo? Mas se eu solicitar para vocês que vocês façam os primeiros 10 múltiplos de 2, né? Aí vocês irão fazer os primeiros 10 múltiplos de 2. Então eu determinei o início e determinei o fim, ok? Múltiplos de 20. Então eu vou começar o quê? Ele é feito a partir da multiplicação por números naturais. Pelo zero, que é o primeiro, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai sucessivamente. Então 20 vezes nada, nada. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. Então veja, é o 20, ele está aumentando de 20 em 20. Então 0, 20, 40. Então o próximo vai ser o quê? 60. O próximo, 80. O próximo, 100. O próximo, 120. E assim de forma infinita, certo? Então, basicamente, múltiplos de um número é você pegar esse número natural e multiplicar por todos os outros números naturais, começando pelo zero. E, logicamente, você percebe que se você vai fazer um conjunto dos múltiplos, por exemplo aqui, de 3, ele vai aumentar de 3 em 3, logicamente que o primeiro número é zero. Então, 0, 3, 6, e assim vai de forma infinita.
a não ser que eu determine o seu fim. Como eu falei anteriormente, se eu solicitar que vocês me forneçam o conjunto dos múltiplos de 5, ou seja, eu quero os primeiros 5 múltiplos de 5. Então vocês vão fazer, né, o primeiro número, que é 0, até chegar o seu quinto número multiplicado. E aí vocês terão um início e um fim mais curto, vamos dizer assim. Ok, pessoal?